side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bom dia, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para entrevistar o Alex. Ele que é engenheiro e ele vai estar falando com a gente aqui a respeito das peripécias dele aí, tudo bem? Falar um pouco a respeito da entrevista que ele vai ter, tudo bem? Nós vamos pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, tudo bem? Vai estar disponível esse vídeo no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e lá na nossa página beatrizyolanda.com, tá certo? Quem quiser dar uma olhada lá para ver a programação, tá certinho? Então agora vamos adicionar aqui nosso convidado. Alex. Espera lá, gente. Opa, agora foi. Vamos ver se ele aceita. Oi, Alex, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Deixa eu só erguer aqui um pouquinho. Está me ouvindo bem? Tô sim. Deixa eu ver. Porque agora ficou bom. Prazer conhecê-lo aí. Tá bom, pessoal, que é um pouquinho a seu respeito. E tava falando também que vai estar disponível aqui em todas aquelas redes, né? Depois que a gente terminar de gravar aqui. Então, Alex, me conta. Fala um pouco sobre você. Caramba, vamos lá. Bom, primeiro eu sou daqui de Paranavaí, do estado do Paraná, interior aqui do Paraná. E nossa área de atuação aqui é a engenharia civil em obras residenciais. Nosso foco maior, nosso nicho especial aqui são obras residenciais. Agora, sobre mim, eu não nasci em Paranavaí, eu sou de Alta Floresta, do Mato Grosso. Vim pequeno para cá e me criei aqui na cidade. Então, mas fala um pouco mais de respeito do seu negócio. Como é que foi que surgiu? Vamos lá. Então, é uma história um pouquinho longa, ainda bem que tem bastante tempo aqui. Não, Então, o contato com a engenharia, acho um pouco bacana a gente começar a tratar isso, né? O meu contato com a engenharia foi mais dentro de casa mesmo. O meu tio, ele já era projetista, então eu já tive esse primeiro contato. Então, foi ali onde eu comecei a me apaixonar pela profissão, pelo desenho no geral. Esse meu tio, ele trabalhava com desenho em prancheta ainda na época, não era nem AutoCAD ainda na época, então foi bem bacana esse acesso, né, ter esse conhecimento. E dali para frente foi seguindo, onde eu fui ter realmente um contato com o trabalho na área de projeto, se inserir dentro de um escritório, foi ali por volta dos 14 anos de idade, já nesse escritório desse meu tio mesmo, mas daí já era um mundo um pouquinho mais digital. Aí a gente já tinha o acesso ao AutoCAD, que é um programa, um software que a gente utiliza para elaborar os projetos no geral. E dali fui aumentando a parte de conhecimento dentro da área de engenharia, tendo contato com os projetos no geral. E foi passando bastante tempo, até teve uma época da minha vida que eu comecei, como eu já tinha essa habilidade de projeto, desenho em AutoCAD, eu comecei a ministrar cursos na área de AutoCAD. Então, em locais como Senac, Senaic, essas regiões, aqui na nossa região, eu dei vários cursos, várias turmas com relação ao AutoCAD mesmo, para disseminar, aumentar o conhecimento nessa área para o pessoal. A gente tinha poucos projetistas nessa época, né? Então, era uma maneira de estar alavancando esse conhecimento. E ali dentro daquela turma, eu tive contato com um pessoal que estava fazendo engenharia civil
porém eles estavam fazendo engenharia civil à distância, numa rede nova que tinha sido aberta e tudo mais. E como estava muito corrido para mim, na época também a questão financeira e questão tempo, né, que estava muito complicado, me interessei bastante e comecei a estudar, comecei a fazer engenharia, isso ali por volta dos meus 20 e alguma coisa ali. E aí a gente deu... Agora, Oi? tem quantos anos agora? 35. Nossa, você tá bem abaixo. Eu tô com 45. Ai. Então, Vai, continua. legal. Então, se deu aí esse início na engenharia. Mas acabou, e foi até bacana, que se tornou uma coisa bem legal, que esse meu tio, ele também era projetista e não tinha formação de engenharia. E nós começamos essa faculdade juntos ali, então foi um negócio bem bacana para mim ali, que tive esse começo com ele, a gente teve essa oportunidade de estar desenvolvendo aí, começando a estudar sobre engenharia. Aí é onde veio um pouco dessa história, que daí teve um pouco de turbulência ali. Quando chegou ali em 2014, eu estava ali, acho que no terceiro ano, alguma coisa assim, deu uma virada de perna pro ar minha vida. Aí onde, nossa, aí não vou nem dizer quebrar, é moer no meio. Então, isso já trabalhando como construtor, já tinha uma construtora, um escritório de projetos. Não como engenheiro civil ainda, mas eu tinha aí parceiros na empresa que eram engenheiros e a gente trabalhava junto, tinha essa sociedade, esse trabalho. Então a gente dava sequência. E nessa a gente quebrou feio aí com relação a obras, né? E você não ter tanta experiência em precificação, ter tanta experiência com o mundo dos negócios, né? No geral. E aí a gente acabou sofrendo tudo isso, né? E eu tive que abandonar a faculdade, não consegui conciliar as coisas, tanto pela questão financeira, quanto pela questão emocional, que daí você já está totalmente abalado ali com uma situação daquela, não é tão simples você passar por todo um turbilhão de emoção. Algumas pessoas saem bem, não foi o meu caso. Eu acabei ficando bem mal mesmo. Mas fui seguindo a vida, fui tocando, a gente continuou com a parte de projeto, tentando se reerguer, tentando levantar. E passou um tempo, daí eu consegui ter esse convite para voltar na engenharia, finalizar esse curso, porque sempre foi um desejo meu, carreguei. Só que daí eu fiquei ali mais ou menos uns 13 anos entre voltar e fazer essa formação. Vivi ali um momento onde a gente já trabalhava muito na área, mas não sentia mais, tentava me enganar, me sabotar ali, e falava assim, não precisa mais da formação, você já trabalha aí na área, você já constrói casa, você já vende projeto. Essa formação eu não sentia tão necessária, ia me colocando nessa forma, justamente para meio que se sabotando mesmo, porque sabia como que era difícil, emocional ali e tudo mais. Mas daí passou um tempo, eu falei assim, essa oportunidade surgiu e tocou mesmo no coração, e na verdade tocou mais por uma questão mais de propósito mesmo, que para mim era uma situação um pouco diferente, porque eu queria que essa voz da engenharia, que é uma coisa que eu era muito apaixonado desde pequeno. E eu via, por exemplo, eu mesmo não sendo engenheiro, eu já conseguia, de certa forma, já tinha me reerguido, já conseguia viver da engenharia. E eu via profissionais que não conseguiam, e vejo no meu dia a dia, profissionais que não conseguem viver literalmente da engenharia ainda. Eles não... Então eu senti que a gente precisava, né? Conheço muitas pessoas que se formaram e que não atuam no mercado, porque é uma situação muito complexa, né? A engenharia, como algumas outras profissões, elas ficaram por muito tempo muito polarizadas, como sendo aquelas faculdades de transformação de vida. Se você fizesse uma advocacia, você ia ter uma vida transformada, você ia vamos colocar assim, já ia ficar rico mesmo, né? Se você fizesse engenharia, você já ia ficar rico. Se você fizer medicina, nem se fala, né? Então teve muito disso. Então eu ainda vejo que as pessoas ainda estão um pouco presas nisso, ainda estavam um pouco presas nisso. Entra na faculdade pelos motivos errados, que um deles justamente seria esse, entrar só pensando na questão financeira. E hoje, se você não tiver propósito, é muito difícil você estar dando sequência em um trabalho.
Eu digo trabalho, pode ser qualquer um, pode ser até mesmo o seu aqui de lives, de passar conteúdo, passar informação, passar conhecimento. Se a gente não tiver algo a mais do que só se preocupar com a recompensa financeira, se a gente não tiver na engenharia de fato preocupado com as famílias que a gente vai estar atendendo, se a gente não tiver de fato preocupado com as pessoas que vão estar ocupando os espaços, realmente a gente está ali pelos motivos errados. E aí eu senti um pouco essa necessidade. Se fosse para passar isso, para ajudar esse pessoal, eu precisaria dessa formação. Não tinha como eu falar com engenheiro sem ser engenheiro, né? Então eu senti daí no coração de falar assim, poxa, eu vou ter que terminar essa faculdade, porque se eu for falar de medicina, eu teria que ter me formado em medicina. Se eu estivesse falando com advogado, eu teria que me formar em advocacia. Então, engenharia não tinha como fugir disso. Mas foi muito difícil voltar depois de muito tempo, encarar numa sala de aula uma molecada lá, eu já com meus 30 e poucos anos, encarar uma molecada. Mas a gente fala molecada porque tem a molecada ali de seus 18 ali, então é muito complicado, não tinha esse contato com a parte acadêmica mais, né? Então foi bem desafiador manter a rotina de trabalho, manter a rotina de estudo, mas tive bons parceiros, grandes parceiros ali que ajudaram nesse processo e graças a Deus deu certo, consegui a formação em engenharia. Foi um divisor de águas, né? Porque é como se fosse uma barreira que a gente vai criando na nossa vida, né? Então, é como se fosse algo que você precisava alcançar para conseguir te dar liberdade para se comunicar, né? Então, tanto que agora o nosso interesse é estar iniciando justamente esse trabalho para ajudar esses profissionais a se destacarem um pouco mais. Então, assim, eu fico muito chateado quando chega em mim uma pessoa que é formado, tem uma formação e não consegue sobreviver com ela. Então, isso me deixa muito, muito entristecido, muito mesmo, muito puto, para falar a verdade. Porque, e às vezes acaba até saindo da profissão. Eu vejo muita gente que começa a trabalhar com outras coisas, não tem nada a ver relacionado à área. E a gente precisa muito desses profissionais. Só que eu senti que eles se frustram muito porque é um mercado difícil de você se posicionar, é um mercado difícil de você criar nome, né? Então, acho que em toda profissão é complicado, mas a engenharia demanda uma confiança muito grande no profissional. Então, existem profissionais que estão há 20, 30 anos no mercado, você tem que chegar e competir, bater de frente. Então, eu sinto no coração que esse pessoal tem muita dificuldade nisso, até pela pouca idade também. Então, vai chegar no mercado e sente toda essa pressão e acaba se afugentando e saindo do mercado. Onde podia estar fazendo um excelente trabalho, podia estar... Oi? Isso acontece em todas as profissões. Todas as profissões. Então, assim, cada um tem que falar com o seu público, né? Então, eu senti de falar com esse nosso público para ajudar essa meninada mesmo. Eu acredito que a única forma da gente, de fato, gerar transformações é metendo a cara, não tem jeito. Fugir um pouco do comum, a gente trabalhando aqui com a parte de internet, a parte de redes sociais, a parte de comunicação, gravar vídeos. Aqui no nosso Instagram, algo que foi divisor de águas foi essa questão da comunicação digital. A gente entrar, começar a gravar vídeos, começar a expor a nossa personalidade. As pessoas elas não entendem muito isso é um pouco preocupante, né? As pessoas elas não entendem que quando você se expõe, você está ali dando a cara a tapa e vão ter pessoas que vão gostar de você, vão ter pessoas que vão olhar para sua cara e não vai gostar de você. Isso aí é super normal. Então, assim, só tendo uma alma de vendedor mesmo, se não tiver uma alma de vendedor, fica muito difícil você aceitar essa rejeição que a internet traz. A gente tem vários conteúdos aqui que a gente acaba gravando, que a gente acaba colocando aqui nos nossos canais aqui de redes sociais, YouTube, alguma coisa. E você recebe, tem hora assim, uma pancada de elogios, mas também tem muita crítica, muita coisa. Então você tem que ter um pouco, se você vai trabalhar com isso, você precisa de fato estar disposto tem que estar disposto a encarar isso daí. Então, eu vejo muitas pessoas que não têm essa vontade de correr esses riscos. Isso para mim é preocupante.
que é o único jeito da gente se destacar hoje é criando conteúdo, é gerando valor para as pessoas, é ajudando as pessoas. A única forma que eu vejo da gente ser mais conhecido. O nosso canal ele não é feito para só captar cliente, ele é feito para de fato ajudar não só engenheiros, mas ajudar famílias que querem construir, querem conquistar o sonho da casa, de construir a sua casa, seja através de financiamento imobiliário, seja através de recursos próprios, mas quem já enfrentou uma obra sabe o que eu estou falando, falta muita informação, as pessoas elas têm muita dificuldade de lidar, é um processo muito complexo, então você precisa realmente ter todo esse suporte. Então, a gente cria ali conteúdos para justamente tentar ajudar essas pessoas a passar de forma melhor, de forma mais tranquila durante esse processo que pode ser aí turbulento demais numa família ali. Então, eu já vi casos até de uma família se desestruturar por conta de uma má gestão financeira até mesmo da própria obra. Então, porque nós estamos falando com recurso financeiro. Não sei se você já ouviu algum caso, mas eu já vi vários, viu? Vários casos. Qual foi a obra mais difícil que você já fez? Olha, eu não sei dizer a obra necessariamente mais difícil. Hoje a gente encontra vários desafios, né? Desafios de cunho técnico, desafios de cunho de mão de obra. Existem vários desafios, né? De terceirizações, mão de obra, materiais. Então, no geral, é muita coisa. É muita coisa que você assume responsabilidades dentro de uma obra e você tem que dar toda a segurança para o seu cliente. No meu caso, que a gente entrega obras em várias modalidades, desde a modalidade de administração de obra, empreita global, ou até mesmo na parte de projetos, na parte de consultorias. Então, é muita coisa que envolve aí. O nosso cliente, eu tenho clientes de várias classes sociais, desde clientes que a gente atende para o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, que é o programa social mais básico, até casas de alto padrão. Então, a gente tem que ter um tato, tem que ter um carinho, que é o que a gente fala. Se não tiver propósito, fica difícil. A ideia nossa é ajudar a pessoa realmente a conquistar o sonho da casa dela, independente de ser uma casa de 50 metros quadrados ou de 500 metros quadrados. Para mim, hoje não faz diferença. O meu nicho é obra residencial. Ela não é obra residencial de alto padrão. Meu interesse realmente é ajudar pessoas que querem conquistar ali a casa própria dela. Isso na área de engenharia, em atuação como construtor e escritório de projetos, né? Que aqui nós temos uma equipe de engenharia e temos uma equipe de arquitetura que trabalha junto. Somos em 6, são 3 engenheiros, 3 arquitetos. Então, nosso trabalho está realmente 100% voltado para essa atividade, para atender esse público. E agora vem o Alex querendo abrir um pouco esse microfone e conversar mais com as pessoas, tentar trazer um pouco desse conhecimento que a gente vem adquirindo. No meu caso, já são 18 anos aí trabalhando na construção, não de forma de engenharia, mas eu peguei ali todos os processos, de como que é um escritório, como que é um funcionamento, como que é uma obra, como que é até mesmo o entendimento de ajudar numa obra, e dificuldade com faculdade, dificuldade de quebrar, de se reerguer, se reconstruir. Então são muitas cicatrizes que ficam, né? Então a gente só quer pegar isso aqui e ajudar essa meninada para não precisar passar aí 1/3 do que a gente passou, porque eu não sei se é qualquer um que tem essa estrutura para aguentar, não. Pra falar bem a verdade, é muito desafiador, principalmente a gente saindo de uma faculdade, a gente vê que é muito desafiador, porque você sai engenheiro civil, você não sai empreendedor, você não sai empresário. Então eu vejo que a maior dificuldade minha na minha vida foi não ter tido esses conhecimentos que me ajudassem ali no decorrer da jornada empreendedora ali, onde você mete o pé pelas mãos, erra várias vezes, recomeça várias vezes, não foi nenhuma nem duas cacetadas, muita bobagem que a gente acaba fazendo. Já trabalhei também pelos motivos errados. Hoje eu tenho essa visão. Mas quando eu queria fazer a engenharia no início, era o contrário. Eu queria fazer engenharia para ficar rico, eu não queria fazer engenharia para ajudar ninguém, não. Como é que chama a sua empresa? Oi? Como se chama a sua empresa? Aqui é Romeira Arquitetura e Engenharia. Olha que legal, arquitetura e engenharia. Eu tô colocando
É um trabalho, hoje é um trabalho que as pessoas ainda estão disseminando, as pessoas ainda estão entendendo como que funciona esse trabalho, né? A gente já deixou claro para o mercado que é impossível você trabalhar sozinho hoje em dia. Então você tem várias competências, várias áreas de atuação, e eu tenho minhas competências, mas preciso de profissionais também que somem para que eu consiga de fato ajudar essas famílias. Então, seja com uma arquitetura, seja com engenharia, seja com mão de obra, a gente precisa respeitar todos os processos ali e cada um tem realmente o seu conhecimento, a gente tem que valorizar isso. Na engenharia sempre tem um problema muito grande de comunicação, principalmente comunicação com mão de obra. Eu recebo muita reclamação aqui do pessoal de mão de obra justamente por não conseguir se entender com engenheiros, muitas vezes recém-formados ou até com uma certa experiência, justamente por essa divisão, né, que as pessoas fazem em nível de conhecimento. Então, muitas vezes chega um engenheiro numa obra, você tem acaba tendo aquela soberba de, não, eu estou mandando fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, e acho que falta tato, falta carinho na hora de lidar com as pessoas. Então, esse carinho não é só lidar com o cliente, né, é saber lidar com todo mundo, você ter esse coração que te permite estar em todos os lugares, te permite conversar com as pessoas de igual para igual, não tem ninguém melhor que ninguém. Eu só tenho conhecimentos diferentes. Ele tem outros conhecimentos, que são conhecimentos de gestão de obra, de execução, e eu acabo aprendendo muito com isso. Então, tanto que na minha vida aconteceu muito isso. Eu acabei realmente aprendendo muito mais com bons construtores do que em nível de faculdade. São conhecimentos bem diferentes. É óbvio que faculdade ela acaba trazendo conhecimentos técnicos importantes, conhecimentos que eu não tinha, né? Eu trabalhei muito tempo empiricamente, para depois vir um pouco mais em nível de conhecimento técnico. Então hoje eu consigo entender a diferença de cada profissional, a importância de cada profissional numa obra, desde o arquiteto, do engenheiro, do próprio construtor, do ajudante, cada um tem a sua importância ali. E colocando isso, a gente consegue se comunicar muito bem com todo mundo e tá aprendendo todo dia. E quando você impõe alguma coisa técnica, sabendo falar, você está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo, porque eu tenho uma pergunta para fazer. Geralmente o pessoal acha que isso fica caro. Fica caro mesmo? Não entendi? Geralmente Fica caro o pessoal em acha quê? que fica caro. Em serviço. Geralmente eles procuram Você fala locais mais serviço de baratos. engenharia? Fica caro mesmo? O serviço de engenharia, eu tinha um conceito de custo muito diferente quando eu comecei a minha jornada de trabalho. Então, eu sempre briguei muito por preço. Hoje eu consigo entender uma diferença muito grande, que é gerar realmente transformação para as pessoas. A minha preocupação hoje não é só... Porque o cara ele é muito relativo na minha visão. Então eu posso comprar uma coisa de R$ 1,99 e ficar uma semana chateado. Então não é, o preço não está... o preço ele não está atrelado ao que você está de fato comprando. Ele está atrelado ao que você vai gerar de transformação na vida daquela pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de construir um lar, construir uma casa, acomodar uma família ali dentro, e você tem um custo para isso, eu tenho total liberdade de passar e é óbvio que tem negócios que a gente fecha, tem negócios que a gente não fecha, mas a gente tenta trazer essa transparência do nosso custo de trabalho e o que a gente vai gerar de transformação na vida dessa pessoa. O meu empenho, né, desde uma primeira conversa, realmente é entender ali as coisas básicas da família, tentar entender muito bem o que ela precisa e nos dedicar ao máximo possível, né, para que a gente consiga diminuir a dor desse cliente no decorrer da construção. E aí é onde eu tenho todos esses 18 anos de experiência para tentar tranquilizar, tentar confortar, porque eu sei que é muito complicado. Muitas vezes o próprio cliente não tem essa visão, né? Esses que você não consegue fechar, quais são os principais motivos? O principal motivo de você não fechar um produto com uma pessoa é você não ter gerado valor suficiente para ela. Isso é óbvio. Então, às vezes você não tem... não é sempre que você tem a oportunidade de
passar o valor para uma pessoa. Não é todo mundo que tem tempo disponível para uma conversa, não é todo mundo que tem tempo disponível para a gente entender, para ter esse diálogo, para que você consiga realmente se posicionar. Por exemplo, numa conversa de telefone é muito complicado, né? As pessoas associam muito uma venda a um pitch de venda. Nem tudo funciona com um pitch de venda, onde em 1 minuto eu vendo um produto, né? Quando se trata aí de produtos grandes, de grande transformação numa família, no caso de uma casa, que eu tenho famílias aqui que juntam dinheiro uma vida inteira para realizarem esse sonho. Não é uma compra de uma camiseta que daí eu vou ali e convenço a pessoa a compra, né? É algo que é muito maior que isso. E geralmente as vendas que a gente perde estão atreladas aos clientes não terem esse tempo de entender o trabalho. Então você acaba perdendo essa venda pelo cliente não entender realmente o seu trabalho. É por isso que é tão importante o trabalho de informação que a gente faz em nível de redes sociais, que é ali onde a pessoa vai tendo contato com o seu jeito de trabalhar, de como que você se comporta nas suas obras. Eu acabo entendendo que assim, hoje mudou muito a engenharia. Hoje eu não vejo a pessoa contratando, no meu caso, a pessoa não chega aqui e contrata o engenheiro civil para fazer a casa dela. As pessoas que me procuram, elas compram o Alex e querem que o Alex cuide do sonho delas. É um pouco diferente. Então essas pessoas que chegam assim, é muito difícil a gente não finalizar uma venda. São raros os casos que a gente perde do cliente que chega e a gente consegue realmente passar esse valor. Então, é aí que não tá, que eu comento que não está tão atrelado ao preço, né? É óbvio que a gente também não faz nada discrepante com relação ao mercado, mas a gente também não trabalha de uma forma que a gente não consiga sustentar a nossa empresa, que ela não dê lucro, que ela não trabalhe. Aí são princípios meus que eu também não quebro, né? Não é também para ajudar uma família que eu vou prejudicar a mim ou meus colaboradores, né? Então, a ideia nossa é que tenha um ecossistema ali que funcione, a gente ajuda, tem esse suporte, mas o meu serviço ele é vendido através de tempo, então esse tempo a gente transforma ele em custo. Então quando a gente passa esse custo, justamente é porque a gente tem uma experiência do tempo que leva para desenvolver determinada atividade. Então tem muito profissional que tem muito hábito de lidar muito com metro quadrado, então tem muito essa visão, esse estigma de custos de projeto ou de obra por metro quadrado. E a gente entende que é totalmente... a gente escuta isso em qualquer propaganda, né? O custo por metro quadrado de um apartamento, o custo por metro quadrado de uma casa, o custo... Então, o metro quadrado ele está muito atrelado ao custo final de uma obra, pelo padrão, dos acabamentos. E para nós é diferente. Eu posso ter uma obra de 100 metros quadrados que pode estar custando ali R$2.000 o metro e ela pode ser 100 metros quadrados custando R$3.500 o metro. Então, depende muito das escolhas da família. Você cobra a hora, então. No mais Não entendi. No mais específico, você cobra por hora de trabalho. Por hora de trabalho. Entendi. Essa é o melhor. Oi? É o melhor, porque, nossa senhora, fechar a conta com o nosso terrível. Terrível. No nosso caso, tem as suas complexidades, mesmo quando a gente fecha por hora, eu tenho trabalhos técnicos aqui na construtora. O serviço de engenharia ele passa a ser um pouco mais técnico, então a gente consegue contornar melhor essa questão de hora gasta em determinados projetos. Então a gente consegue definir que por padrão de projeto, por padrão do cliente, eu consigo definir um tempo que a gente vai demorar para desenvolver aquilo. Porém, na arquitetura a gente acaba sofrendo um pouquinho, porque por conta dessa nossa visão de negócio, de que se eu sou contratado aqui para cuidar do sonho dessa família, a gente realmente acaba dando o sangue ali. E eu já tive casos de contratar por um X hora, né, que a gente faz aqui uma métrica através de um volume de projetos que a gente já tem daquele cliente, e a gente define, nós temos uma média de hora gasta com determinados padrões de projeto, tanto tempo de hora. E muitas vezes já me peguei gastando o dobro da hora que estava proposta naquele contrato. Então, para nós é um prejuízo como equipe, é um prejuízo como empresa, mas não dá para abrir mão da qualidade final entregue para o cliente. Então, aí é uma questão de princípios. Quando a gente foi contratado para entregar o melhor, não um serviço meia boca. E esse serviço ele tem que ser desenvolvido
Já tive projetos que precisaram ser reformulados, refeitos várias vezes. Então, não é uma preocupação da nossa equipe, do nosso escritório. Todo mundo que trabalha comigo tem essa visão também de entregar o melhor. Então, o melhor hoje também, tá? Tem gente que acha que é o melhor projeto do mundo e não é assim que eu acredito. Eu acredito que é o seu melhor que você pode fazer realmente hoje. Hoje, a gente tem um tempo para desenvolver um trabalho, a gente tenta realmente fazer o melhor dentro desses períodos. Mas dentro do nosso conhecimento, mas nunca entregando nada meia boca realmente para o cliente. A ideia é passar isso como visão para eles, eles têm que ter essa visão da nossa cultura aqui da empresa. Então, todo mundo que chega, seja um arquiteto novo, seja um engenheiro novo, tem que entender que a cultura nossa é realmente ajudar essas famílias, né? Então, seja com conhecimento técnico, seja com conhecimento artístico, que da arquitetura ela cai muito nessa parte de artes, onde eu tenho que desenvolver espaços, tenho que criar espaços, criar fachadas, preciso de uma boa comunicação visual, eu preciso de um bom design residencial. As obras elas estão pedindo muito isso, os clientes eles realmente estão muito ligados ao que está acontecendo em nível mundial. Hoje a internet trouxe isso. Hoje você digita planta, projeto, casa, fachada na internet. Eu estou competindo com um arquiteto do outro lado do mundo e pessoas boas pra caramba. Então é difícil demais hoje. Hoje está muito difícil para o profissional se posicionar dessa maneira. Então, se a gente não deixa bem claro o nosso posicionamento de projeto, eu não consigo atrair as pessoas certas para o meu negócio. Então, hoje a gente trabalha com uma engenharia, com uma arquitetura muito ponderada. É uma arquitetura, a gente não trabalha com nada espalhafatoso, nada... Hoje a minha preocupação é juntar os dois mundos, né? Então, se eu vou fazer algo em nível de arquitetura, eu preciso ter respaldo técnico para executar isso de alguma forma, que gere aí um menor custo para o meu cliente, seja mais fácil de contratar uma mão de obra. Então, tem que ter toda uma lógica, não é uma coisa tão simples definir alguma coisa. Então, o meu cliente ele confia isso no nosso trabalho, que a gente vai estar tomando para ele as melhores decisões. Óbvio que vai tentar trazer a melhor fachada possível, o melhor projeto possível, mas dentro de todo um princípio ali de custo, benefício e tudo mais para essa família. E é isso. É isso. O nosso tempo acabou. Infelizmente. O nosso tempo acabou. É muita coisa, né? Mas foi um prazer, Beatriz. Conheci a gente, eu vi um pouco do seu trabalho aí, é fantástico, parabéns. Realmente. Eu queria que você voltasse aqui para poder continuar essa explicação, estava tão interessante. Vamos sim. Vai ser um prazer, com certeza. O prazer é todo meu, pode ter certeza disso. Um abração. Fica com Deus, tá? Alex, muito obrigada por você ter vindo, tá certo? Fica aí. Tudo de bom para você. Tá certo? Para você também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.